Funcionários do Banco do Brasil cruzam os braços por 24 horas. Moradores interditam a BR-135 pelo segundo dia. O motivo? Falta de segurança na rodovia. Interditada a empresa depois de explosão que matou o metalúrgico. O balanço da violência, mais de 80 assassinatos são registrados só no mês de abril. Membros do Ministério Público se reuniram para discutir sobre ações a fim de diminuir a criminalidade na capital maranhense e em demais cidades do estado. Prefeitura identifica mais de 3 mil servidores fantasmas. E você vai ver também Um raio-x da educação no estado. os baixos índices educacionais. A greve dos professores. Tudo isso em uma entrevista exclusiva com o secretário de Educação, Pedro Fernandes. Estas e outras notícias. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você. E a gente começa a edição de hoje com a paralisação dos funcionários do Banco do Brasil. Os trabalhos estão parados por 24 horas. O maior problema é o pagamento da DARF, que é referente ao imposto de renda. E hoje é o último dia para a declaração do imposto. A terça-feira foi de protesto de funcionários do Banco do Brasil que cruzaram os braços contra a política imposta pelo banco, reduzindo a jornada de trabalho de 8 horas diárias para 6 horas, reduzindo também os salários. É uma paralisação que acontece em todo o território nacional, que advém da construção, da discussão do movimento sindical, que se opõe ao plano de função implantado pelo Banco do Brasil no mês de janeiro e que traz redução salarial. Além disso, a gente tem percebido que a direção do banco tem tratado os funcionários de forma desrespeitosa, quer seja em relação ao salário ou às condições de trabalho. E não houve outra alternativa que não a paralisação de todas as agências, aliás, da maioria das agências do Banco do Brasil em todo o território nacional. O serviço de autoatendimento funcionou normalmente, mas o tempo de espera gerou muita reclamação. Quem procurou atendimento nesta agência saiu insatisfeito. Não deu para ser atendido hoje, tem muita gente. Eu vou voltar logo mais. Esta professora foi receber o salário nesta agência do Banco do Brasil e só conseguiu receber a metade do valor. Eu vim receber os meus proventos para fazer pagamento do pessoal que eu estou devendo e só recebi R$350, que é o único dinheiro que eles estão dando, meu irmão. E isso não pode. Quem esperou atendimento no banco e não conseguiu só poderá resolver na quinta-feira, depois do feriado do Dia do Trabalho. Depois da manhã, no dia 2, até normalizar, né? E já estamos nas últimas horas para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda. O limite é um pouco antes da meia-noite, mais precisamente às 11 horas e 59 minutos. E quem deixou para fazer hoje pela internet vai encontrar um sistema lento. Até ontem, mais de 80% dos contribuintes entregaram o documento. O repórter Joelson Braga tem outras informações. Hoje é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda. O prazo vai até às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira. A declaração é exigida de quem teve rendimentos tributáveis superior a R$ 24.556,65 em 2012. Quem perdeu o prazo estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e o máximo de 20% do imposto devido. A expectativa da Receita é que cerca de 20 milhões de pessoas entreguem a declaração este ano. No Maranhão, mais de 80% dos contribuintes já apresentaram suas declarações. Agora, uma outra preocupação para quem ainda não fez a declaração é quanto à lentidão no sistema. É que muitas pessoas devem acessar o site da Receita Federal neste último dia e provavelmente o sistema vai ficar lento. E até às 3 horas e 36 minutos da tarde de hoje, o número de declarantes era de quase 297.956. O número esperado pela Receita Federal no Maranhão é de 302 mil declarantes. E para quem vai fazer a declaração pela internet, o site é o receita.fazenda.gov.br. E é bom ter paciência, pois a demora para fazer a entrega hoje é de mais ou menos 2 horas. O assunto agora é a falta de segurança. Os moradores da BR-135 interditaram um trecho da rodovia em protesto, isso pelo segundo dia consecutivo.
tudo por conta da falta de segurança na região. A interdição aconteceu próximo à Vila Maranhão. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e madeira e bloquearam a estrada. Segundo os moradores, o problema da falta de segurança se estende à falta de água e ainda à ausência de professores em escolas do município que estão sem funcionar. Esses protestos começaram na manhã de ontem. As secretarias municipais de Trânsito e Transporte e de Obras e Serviços Públicos já responderam aos manifestantes. Os problemas vão ser levantados para depois de chegar a uma solução. A Secretaria de Segurança Pública ainda não se manifestou sobre o caso. E ainda falando sobre a falta de segurança, os números do balanço do mês de abril assustam. 80 casos foram registrados e o mês ainda nem acabou. O mês de abril conseguiu superar até o mês de dezembro do ano passado, que foi considerado um dos mais violentos da história da região metropolitana. Foram 92 assassinatos em toda a região metropolitana de São Luís e é caracterizado como o mais violento dos últimos 3 anos, superando o título de dezembro do ano passado, quando foram registrados 83 crimes dessa natureza. Abril de 2011 teve 48 assassinatos e abril de 2012 obteve o número de 59 ocorrências. O Ministério Público, em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, iniciará o desenvolvimento de ações coordenadas para que a gente possa diminuir esses índices de criminalidade na cidade. Entre os casos de maior destaque está a morte do bancário e escritor Jeter Joran Coelho, encontrado morto na noite do dia 6 na Vila Quiola. Segundo a polícia, ele foi sequestrado na porta de casa. A hipótese de vingança não é descartada pelos investigadores, mas segundo a esposa da vítima, a família desconhece qualquer desafeto do marido. Eu não tenho nenhuma suspeita porque eu desconheço qualquer inimigo, qualquer pessoa que tivesse raiva o suficiente para cometer uma atrocidade dessa. Outro crime de destaque foi a chacina ocorrida no bairro Vila Isabel. As vítimas foram 2 mulheres e um homem assassinado a tiros. A principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por disputas pelo tráfico de drogas. Os casos entram para a lista de crimes do mês de abril, que foi também o mês mais violento deste ano. Em janeiro foram registrados 75 assassinatos, fevereiro 51 e março 67. Com os altos números, a Superintendência de Segurança Pública deu início a uma força-tarefa, envolvendo Polícia Civil e Militar. Foram feitas várias prisões de suspeitos, apreensões de armas e drogas. Mas, mesmo assim, os altos índices permaneceram. Membros do Ministério Público se reuniram para discutir sobre ações a fim de diminuir a criminalidade na capital maranhense e em demais cidades do estado. Entre as propostas que serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública estão o aumento urgente do efetivo policial e a realização periódica de operações especiais da polícia. E foi interditada a empresa em que morreu ontem o metalúrgico depois de uma explosão do carro limpador de fossa. O Corpo de Bombeiros identificou a falta de uma certificação para que a empresa funcionasse. O Maranhão Acontece mostrou ontem o desespero da família do metalúrgico depois do acidente. José da Silva Gomes fazia reparos no tanque do caminhão com uma solda quando o veículo explodiu. A tampa sacou e teria atingido a cabeça do metalúrgico. Segundo o proprietário da empresa, Francisco Oliveira, o metalúrgico não teria autorização para fazer a soldagem do tanque, e sim a troca de um equipamento do veículo. E você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo, secretários municipais falam sobre servidores considerados fantasmas na Prefeitura de São Luís. E as notícias do cenário político do Maranhão no Giro de Notícias. Nós voltamos em instantes. O Maranhão Acontece está de volta e agora com as notícias dos bastidores da política no Maranhão. E vamos começar pela Assembleia Legislativa. O assunto volta a ser a instalação da CPI da agiotagem. Poucos deputados assinaram o requerimento. Na Câmara Municipal, o vereador Pedro Lucas Fernandes vai comandar a CPI do Bom Peixe. Já convocou o secretário municipal de Agricultura para prestar esclarecimentos. As informações da política com o repórter Joelson Braga. Hoje, na Assembleia Legislativa, o tema CPI voltou a ser discutido. A dúvida agora é saber se a Comissão de Ética vai ou não investigar o deputado Raimundo Cotrim. Acompanhe. Na sessão de segunda-feira, o deputado estadual Raimundo Cotrim fez um pedido um tanto estranho.
Ele solicitou à mesa diretora para ser investigado pela Comissão de Ética da Assembleia. Este é um fato inédito no parlamento maranhense. O TRIM tenta se defender de suposto envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá e do crime de agiotagem. O presidente da Comissão de Ética é o deputado Magno Bacelar. Um dos papéis da comissão é acompanhar a postura ética dos parlamentares durante o exercício do mandato e, em caso de necessidade, apurar os desvios de conduta. Qualquer denúncia envolvendo o decoro parlamentar desta casa, convocaremos a Comissão de Ética e vamos discutir o assunto o mais rápido possível, dentro da transparência. Segundo o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa, a atividade dos deputados deve ser embasada, entre outros princípios, no da legalidade, moralidade e transparência. A agiotagem fere a legalidade, pois é crime segundo a Lei 1521, que no artigo 4 estabelece detenção de 6 meses a 2 anos de prisão, além de agredir o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois no seu artigo 3 diz que sempre é exigido do consumidor vantagem excessiva. Um dos deputados que apoia o pedido de CPI da agiotagem é Bira do Pindaré. Olha, eu assinei o requerimento, apoio a iniciativa de criar a CPI, até porque já havia proposto uma CPI semelhante no ano passado. Infelizmente, não tivemos as assinaturas necessárias. Eu espero que o deputado Coutrin, que inclusive também está exercendo o seu direito de defesa, já que ele está sendo acusado, ele tenha êxito. Aqui na Câmara Municipal, plenário vazio é sinal de que não houve sessão. Poucos vereadores compareceram hoje à casa, mas o vereador Pedro Lucas me confirmou por telefone que enviou solicitação ao secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca para vir à CPI prestar esclarecimento sobre o fim do programa Bom Peixe. Outra notícia agora que está circulando aqui nos bastidores da casa é a provável demissão de 4 secretários municipais. Acompanhe. O vereador Pedro Lucas não esteve presente na Câmara nesta terça-feira, mas na primeira reunião da CPI do Bom Peixe, que aconteceu na tarde de segunda-feira, ficou acertado que ele será o presidente da comissão de inquérito. O relator será o vereador Francisco Carvalho e Francisco Chaguinhas, o vice-presidente. Mas nos bastidores da Casa Parlamentar, a notícia nesta terça-feira era de que 4 secretários deveriam ser exonerados do cargo nos próximos dias. Tentamos falar com o líder do governo, Norato Fernandes, mas ele não atendeu a nossa ligação. O mesmo aconteceu com o secretário de Articulação Política, Osmar Filho. Existem informações que vereadores estariam pressionando o executivo pela troca de um dos secretários, mas até agora nada foi confirmado. Já tem gente dando como certo que no Diário Oficial de quinta-feira sai a lista dos secretários. E as articulações para as próximas eleições já começaram. O recém-criado Partido da Mobilização Democrática já recebeu uma visita de cortesia do vice-prefeito de São Luís, Roberto Rocha, e pré-candidato a senador pelo Maranhão. O ato político em prol da pré-candidatura ao Senado do vice-prefeito de São Luís, Roberto Rocha, aconteceu na tarde desta segunda-feira na sede do Mobilização Democrática, partido que nasceu da fusão entre o PPS e o PMN. O encontro contou com a participação de prefeitos, vereadores, lideranças políticas e da deputada estadual Elisiane Gama. Ela declarou que o alinhamento entre o MD e o PSB vai ser bom para o Maranhão. O MD e o PSB têm o mesmo pensamento em nível de Brasil. O MD surge hoje na junção do PPS e do PMN, exatamente com o projeto de construir um outro Brasil, como o PSB também defende. No Maranhão também nós temos esse mesmo pensamento. Então, diante desse pensamento, desse alinhamento nacional, a gente inicia no Maranhão, não é, uma unidade de força. Roberto Rocha chamou o ato político de visita de cortesia e confirmou a afinidade entre o PPS e o PSB. Ele também confirmou o apoio do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Aqui retribuindo uma visita que nos foi feita pelo PPS na sede do PSB, um partido que nós temos assim uma afinidade muito grande, PSB e PPS. E evidentemente que nós estamos assim retribuindo essa visita e com muita alegria vendo a manifestação de boa vontade de todos que fazem esse partido. Ainda segundo Roberto Rocha, receber o apoio do novo partido, mesmo que extraoficialmente, vai alavancar sua pré-candidatura ao Senado. E eu fico muito feliz primeiro com o meu partido de confiar em mim essa tarefa e confiar e agradecido muito pelos partidos aliados que estão manifestando uma cada vez a sua boa vontade com a nossa pretensão.
E a primeira Promotoria de Justiça da comarca de Passo do Lumiar moveu ação civil por improbidade administrativa contra o ex-prefeito Raimundo Filho. As acusações são de uso indevido de recursos dos cofres públicos para a produção de um informativo que promoveria a imagem do ex-prefeito na cidade. A manifestação foi feita pelo Ministério Público, representada por um cidadão da cidade, que aponta o uso de um informativo Passo Urgente, veiculado em dezembro de 2012. Mesmo com a defesa, a ação requer a condenação do ex-prefeito a pagar multa 100 vezes o valor do salário de dezembro. E o ex-gestor vai ficar proibido de ter benefícios públicos por 3 anos. E agora falando de uma das primeiras atitudes da gestão do prefeito Edivaldo Holanda, que realizou o recadastramento dos servidores empregados na prefeitura. Na lista foram contabilizados mais de 3.200 nomes que não realizavam qualquer serviço ao município. Hoje, nossa equipe conversou com os secretários municipais para saber quais serão as próximas etapas. Os servidores fantasmas foram descobertos após o processo de recadastramento previsto pelo Decreto Municipal 43.418, que atualiza os dados do funcionalismo público municipal. O recadastramento indicou que, dos 10.800 servidores que atuam como serviços prestados, 3.268 não estavam lotados em nenhuma secretaria, mas recebiam salários que chegavam até R$ 1.500 pela Prefeitura de São Luís. A intenção desse recadastramento, que é normal, é um procedimento normal, comum, em qualquer gestão que se inicia, foi para fazer um mapeamento, tá, do quadro dos servidores que a Prefeitura, no caso, possui. Os servidores considerados fantasmas foram desligados da folha de pagamento da Prefeitura a partir deste mês. E, por enquanto, não há previsão deles serem acionados judicialmente. Mas a demissão destes servidores já significa uma economia de mais de R$ 3 milhões aos cofres da Prefeitura. Dinheiro que poderá ser usado para valorizar os servidores que realmente trabalham. A partir de agora nós vamos trabalhar identificando as necessidades de cada órgão, né? Porque cada órgão vai expor a necessidade. Nós já temos uma comissão para isso, para fazer esse levantamento, tá? Eu acredito que concurso ficaria para um futuro. E uma pesquisa realizada em todo o país avaliou o grau de aprendizagem de estudantes da rede pública do ensino. Mais de 90% dos alunos de 3 estados do Nordeste, incluindo o Maranhão, chegam ao ensino médio com dificuldades em disciplinas básicas, como português e matemática. A pesquisa foi realizada pela Fundação Lema e traz dados preocupantes sobre a educação no Maranhão. Segundo a pesquisa, apenas 3,8% dos estudantes que chegam ao ensino médio apresentam condições de aprender conteúdo dado pelos professores em sala de aula. Os resultados da pesquisa apontam que, ao fim do ensino fundamental, no 9º ano, os estudantes maranhenses sabem menos português e matemática do que alunos que estão no 5º ano nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e do Distrito Federal. Muitos alunos apresentam dificuldades em disciplinas básicas como matemática e português. Esta professora de língua portuguesa diz que a maioria dos estudantes tem dificuldade com a leitura. Na hora de fazer o entendimento do texto, a gente percebe muita dificuldade do aluno. Às vezes lê o texto, mas não entende o que lê. Além da leitura, a situação com a matemática é ainda mais preocupante. Então isso acaba dificultando muito o trabalho do professor de matemática, porque vai ter que resgatar todo esse conteúdo que ficou para trás. O problema estaria na questão estrutural, principalmente nas séries iniciais. Funcionando há mais de 20 anos no bairro do Coroadinho, esta escola comunitária atende 150 crianças do maternal ao 5º ano. As salas são muito pequenas para se atender um número muito grande de alunos. A gente consegue atender no máximo 20. A gente não pode superlotar uma sala pequena com mais de 20 alunos porque fica quente, fica abafado, é ruim de trabalhar. A gente consegue pagar para o professor aqui R$500, que é menos do que o salário mínimo. É o que a gente consegue pagar para o professor. Além de estrutura, esta doutora em pedagogia, que já publicou 3 livros acadêmicos voltados à educação, diz que a família tem um papel importante na contribuição para melhorar a educação no Estado. O pai tem que saber quais são os seus direitos. A nossa LDB é linda. Defender os seus direitos, mas também saber das suas obrigações e cumprir com as suas obrigações. A Secretaria de Educação do Estado tem se preocupado com os dados e investe cada vez mais em infraestrutura e na capacitação de professores. Os programas Acelera Brasil e Se Liga
estão beneficiando estudantes com defasagem de ensino no estado. O nosso interesse é formar os nossos alunos para que eles possam assumir postos no mercado de trabalho, genuinamente, que os postos bons no mercado de trabalho sejam assumidos pela população maranhense com uma educação de qualidade. Educação é o tema de hoje no quadro de entrevistas do Maranhão Acontece. Recebemos Pedro Fernandes, secretário de Educação do Estado. Boa noite, secretário. Boa noite. O que falta, então, secretário, para que nossa educação pública, principalmente a estadual, realmente atinja, realmente ela chegue até o aluno de forma adequada, atendendo, então, a necessidade? Falta muita coisa. Nós estamos universalizando o ensino público. Isso é caro. Claro que nós precisamos melhorar muito na gestão escolar, precisamos melhorar na gestão administrativa, precisamos priorizar os gastos, da qualidade dos gastos, da transparência, mas tudo isso, mesmo o Estado e os municípios, gastando 25% do seu orçamento, que é muito para os municípios, mas isso tudo ainda é pouco para a educação. Nós temos de expandir a educação, temos de pagar bem o professor, temos de dar estrutura, temos de fazer manutenção. Nós estamos chegando a um colapso na educação no Brasil que o governo tem de resolver, junto com o Congresso Nacional, de maior financiamento para a educação. Os municípios já não aguentam fazer a educação, o Estado é sufocado da educação. Só para você ter ideia, quando o governo federal elimina impostos, ele elimina sempre os impostos que fazem parte do fundo de participação. Isso diminui muito o nosso índice para a educação. Nós aplicamos 25% na educação. A briga nossa hoje é para que a gente traga os royalties do petróleo para a educação. Tirar de uma riqueza que é finita, que é o petróleo, e colocar numa riqueza que é perene. Falta recursos para a educação. Sem recursos não se vai muito longe. Doutor Pedro, agora, recente, o senhor recebeu aqui secretários de educação de todo o país em que foi debatido esse assunto dos royalties do pré-sal. E a situação nos outros estados, para que o telespectador tenha conhecimento. Nós estamos próximo desse problema, é um problema nacional, ou o Maranhão realmente apresenta esse quadro por problemas administrativos, de gestão? Como é que funciona isso? Nós estamos numa posição incômoda, nós vamos sair dessa posição. Mas o Brasil não está numa posição tão cômoda assim. Dos 85 países avaliados, o Brasil ficou em 84. Então o Brasil precisa. A grita geral dos secretários é a falta de recursos. Os professores estão querendo melhor salário. E reconheça-se que é a categoria que não recebe bem. Inclusive que está em greve. E qual deve ser, então, a solução? Você vê muitos profissionais recebendo 10, 15 vezes o que um professor recebe e quem ensinou foi o professor. E qual deve ser, então, a solução para o problema da greve, então, secretário? O problema da greve, há um compromisso do Estado de apresentar um estatuto do magistério. Está pronto o estatuto do magistério. O que está nos faltando é bater o martelo quanto ao impacto da folha. Tudo que você faz na educação tem um impacto muito grande. Afinal de contas, quase 50% do quadro do Estado de funcionários estão na educação. Então, a governadora vai reunir na segunda-feira o secretário de Planejamento, o secretário de Gestão, mais o secretário de Educação, para a gente apresentar uma proposta, porque quando você aplica o Estatuto, muitos vão ser enquadrados no Estatuto. Isso está resolvido. O sindicato sentou com o doutor Fábio Godinho, que é o nosso secretário de Gestão, deu uma batida em todo o sindicato, tem um ou dois pontos polêmicos, mas que a negociação ficará aberta na Assembleia para a gente resolver. Então está havendo diálogo com sindicalistas, está havendo diálogo também com a base do governo? Foi feito, fechamos o estatuto, foi encaminhado à Casa Civil e eles estão aguardando que vá para a Assembleia e o nosso líder na Assembleia, deputado César Pires, promete uma urgência na tramitação. Eu até defendi junto ao sindicato e defendi junto ao governo que a gente debatesse mais a educação, aproveitasse esse projeto e passasse aí uns 15, 20 dias debatendo a educação. Falta financiamento para a educação. Não é que o Estado não queira pagar, o Estado quer pagar, mas falta recurso não só no Maranhão, falta recurso no Brasil todo para a educação. Esses debates vinham acontecendo também com os municípios? Olha, nós estamos fazendo as conferências intermunicipais. São 28 que nós fazemos. Ontem fizemos a 14ª, que foi no município de Estreito. Nós estamos debatendo educação com quem faz educação e com quem precisa da educação. São com os professores, são com os gestores, são com os pais, são com os alunos, porque nós acreditamos que as soluções para a educação, as soluções democráticas, nós iremos construir no coletivo.
Ok, nós queremos aqui agradecer a participação do secretário de Estado da Educação, doutor Pedro Fernandes. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada. Veja a seguir, instaladas em São Luís novas varas judiciárias. O Maranhão Acontece e volta já já. E a gente continua falando sobre a greve dos professores que realizaram hoje uma aula pública na Praça João Lisboa para chamar a atenção da sociedade e o poder público. Após os 3 dias de paralisação nacional pela educação, apenas os professores dos estados de São Paulo e Maranhão deram início à greve. A principal reivindicação da categoria, em mais de 100 municípios maranhenses, é a aprovação do Estatuto do Educador pelo governo do estado. A aprovação do Estatuto do Educador é a principal reivindicação da nossa categoria. E as negociações andam... tivemos um primeiro momento e estamos aguardando o encerramento das negociações, porque falta tratar da questão econômica, questão financeira. Na tentativa de sensibilizar o governo, os professores realizaram uma aula pública em plena Praça João Lisboa. A greve depende do governo, vai acabar, depende do governo, depende da sinalização do governo, do posicionamento do governo. Nós estamos com boa vontade, queremos resolver o impasse e agora está na mão do governo a responsabilidade de acabar ou não a greve, tratando de forma correta a pauta que nós apresentamos ao governo. Mas as reivindicações dos professores vão além da aprovação do Estatuto do Educador. Espaço físico das escolas, segurança, questão de merenda para os alunos, escolas que não têm biblioteca, não tem laboratório. Eu mesma uso muito a informática nas minhas aulas, mas infelizmente eu às vezes me vejo bloqueada em avançar porque a escola não tem. Reivindicações confirmadas e apoiadas pelos próprios estudantes. Quando voltar, nós vamos ficar muito aperreados, está prejudicando muito a gente, os professores que diz que já estão os 3 meses sem receber salário. E se eles trabalham, é porque eles precisam. Nós, alunos, estamos apoiando a greve do professor, porque nós, nesse caso, nós vimos a valorização do professor, porque não há qualidade de educação se os professores não são valorizados dentro do próprio estado. Foram instaladas hoje em São Luís 8 varas judiciais. Com a ampliação da estrutura, que passa a contar com 17 varas cíveis, a expectativa é que haja uma duplicação no atendimento. A solenidade de instalação de mais 8 varas judiciais foi realizada no auditório do Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís, e reuniu membros do Judiciário do Estado e representantes do Ministério Público do Maranhão. Com as novas varas cíveis, o andamento dos processos terá maior rapidez, diminuindo a espera por decisões judiciais no âmbito civil. Muito mais rapidez, muito mais celeridade, já é um avanço de 20 anos, 25 anos, como foi dito aqui, que não se instalava essa quantidade de varas. Os juízes que vão responder pelas varas também foram empossados na solenidade. As 9 varas judiciais que funcionam atualmente no Fórum de São Luís movimentam quase 50 mil processos. Nos próximos 6 meses, as varas mais antigas vão ter suspenso o recebimento de novos processos, ficando a partir de agora na responsabilidade das novas varas. As novas varas vão receber os processos por 6 meses. E as varas antigas, a primeira, a nona, vão despachar os processos que já estão em andamento. Entre as novidades está a primeira vara de interesses difusos e coletivos, que vai julgar questões relacionadas à improbidade administrativa, ambiental e urbanística. Ela vai cuidar essencialmente de todos os interesses da coletividade como um todo e também do meio ambiente da cidade de São Luís do Maranhão. E você vê no próximo bloco, relatório da Promotoria de Justiça revela a situação dos bairros de São Luís. Nós voltamos em instantes aqui no Maranhão Acontece. A Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante divulgou hoje os dados do relatório sobre a situação dos bairros de São Luís. Os números revelam que os principais problemas encontrados na capital são infraestrutura, segurança, trânsito, saúde e educação. O relatório apresentado pela Promotoria Itinerante revela que os bairros mais problemáticos de São Luís estão na região da Santa Efigênia, Vila Zeni e comunidades vizinhas. Precariedade na infraestrutura,
principalmente sobre as condições de acesso das ruas e avenidas, estão entre os problemas identificados pela Justiça Itinerante. O que é mais comum em todos eles além da infraestrutura de ruas e questão de transporte coletivos, é a questão das escolas, a falta de vagas suficientes para atender a demanda, a questão do atendimento na área de saúde também é muito precário e segurança pública. Hoje, principalmente pela ameaça do tráfico de drogas, que é uma triste realidade em todas as comunidades de São Luís. O estudo mostra ainda as necessidades coletivas, entre elas nas áreas de saúde, educação, segurança e infraestrutura das ruas e avenidas, além de avaliar a situação de 10 regiões da cidade que envolvem o período de atividades iniciadas em 2005. E aponta que a área Itaquibacanga é a mais problemática quando o assunto é saúde e segurança pública. De acordo com o promotor, todas as informações já foram repassadas ao prefeito da capital. Primeiramente, eles estão executando as ruas que são roteiro itinerário dos ônibus, para evitar que os ônibus deixem de passar nos itinerários. E, num segundo momento, a Secretaria já oficializou para a promotoria que serão incluídas as ruas dos bairros, que realmente, não só aquela região, mas nas outras comunidades trabalhadas. A promotoria itinerante está no bairro Jardim América desde o último dia 2 e deve permanecer até o próximo dia 2 de julho, com a realização de audiências públicas com a participação da comunidade e gestores públicos. A partir do momento que nós estamos no bairro, nós estamos trabalhando junto com as lideranças comunitárias e fazendo com que essa pauta de reivindicações faça parte das secretarias, né, da pauta de reuniões dos secretários e dos órgãos responsáveis pelas demandas. A Prefeitura de São José de Ribamar anunciou a realização de um concurso público para os próximos meses. Serão oferecidas 30 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. E 7 para o cargo de agente de combate a endemias, além de vagas para o cadastro de reserva para os 2 cargos. O edital para o concurso deverá ser lançado nas próximas semanas. Amanhã é o Dia do Trabalhador. A data marca as conquistas trabalhistas do cidadão brasileiro e as atividades para comemorar a data vão iniciar bem cedo. As informações com Jairon Martins. Pois é, e comemoração é o que não vai faltar por aqui. Tudo começará a partir das 7 horas da manhã com um passeio ciclístico que terá como concentração a Praça Dom Pedro II. Seguirá pelo anel viário em direção à Bandeira Tribuse, passará pelo Elevado do Trabalhador em direção à Lagoa da Jansen até encerrar aqui na Avenida Litorânea. Enquanto isso, estarão sendo realizadas diversas atividades como o campeonato de vôlei feminino, travinha e futebol de praia. Também terá um grande palco com programação para a criançada. E para garantir todo o sucesso do evento, foi montada uma grande estrutura de segurança e também de trânsito. A partir das 2 horas da tarde de hoje, o trânsito foi parcialmente bloqueado aqui na Avenida Litorânea e continuará interditado a partir das 5 horas da manhã, de amanhã até a meia-noite. Então, Avenida Litorânea amanhã apenas para a comemoração do Dia do Trabalhador. Jairon Martins, para o Maranhão Acontece. Nossa edição de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite, um bom feriado e até amanhã. Eu volto daqui a pouco às 11h30 da noite no Dia News e o resumo das notícias do dia. Até lá, TV Guará, diferente por natureza.